Boa noite, irmãos. Boa noite, os amigos que acompanham este culto, seja aqui, nos visitando, ou seja, pela internet. Vamos meditar na palavra de Deus neste dia. Como a Vanessa disse, tudo ainda gira em torno da questão das crianças. E as crianças são... Tá bom. Não? As crianças são seres que Deus colocou na nossa vida para nos alegrar, e elas realmente causam muito surpresas, Ontem, por exemplo, foi Dia das Crianças. Eu não dei presente para minhas filhas. Aí você deve estar pensando que eu sou pão duro, mas não é isso não. Primeiro que eu tinha tanta atividade essa semana que eu nem lembrei que tinha que comprar o presente. Segundo que ela nem lembrou também, que nem pediu nada. Então, como não cobrou, quem não chora não mama. Terceiro que ela já tem tanto brinquedo que nem brinca mais. Ela deixa muitos de lado lá. Então eu falei, eu pensei, não, nem comprei não. Mas ontem eu passei uma manhã com elas lá em casa brincando. E elas gostam de brincar de pular na cama. E do lado da minha cama, quem já foi lá na minha casa sabe que tem um colchão velho de mola. Então elas pulam da minha cama para o colchão, do colchão para a cama. E elas gostam de brincar comigo lá na cama, que eu jogo elas para baixo, jogo elas para cima, joga para a cama, joga para o colchão. E elas pulam em cima de mim, eu dou um empurrão, ela cai e elas morrem de rir com aquilo ali. Minha filha, inclusive, ontem eu estava lá em casa na hora do almoço, ela falou, papai, depois você me dá umas cacetadas? Aí eu falei, como assim, minha filha? O que é isso? Lília também ficou surpresa. Papai, umas cacetadas lá na cama. Aí eu entendi que era a brincadeira. Então, ontem, eu fui o único pai que conseguiu não dar presente, dei umas cacetadas na minha filha e elas ficaram felizes da vida. Ninguém mais conseguiu essa proeza. Mas é interessante observar, nelas, não precisa de presente, não precisa de coisas. O que elas gostam é da presença do pai. Elas gostam de estar com o pai. Se elas tiverem um monte de brinquedo, tudo, presente, mas não tiverem o pai, elas não serão felizes. E essa relação, essa dependência com o pai, esse querer estar com o pai, essa importância de ter o pai estar próximo dele, Jesus diz que nós devemos ter também, assim como as crianças. Então nós vamos ver nessa noite como nós devemos ser como elas, em Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, vamos ler os versículos de 1 a 4. Precisamos ser como crianças. Você precisa ser como criança. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 18. Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, já sentimos a Tua presença em nosso meio, e agora queremos Te rogar que o Senhor nos ilumine para entender as verdades da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, porque nós precisamos Te ouvir, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os discípulos, eles não entendiam bem as coisas, E eles chegaram para Jesus e disseram: quem é o maior no reino dos céus? Talvez eles quisessem que Jesus dissesse que era um deles,
Tipo isso, que Jesus diz assim, o maior no reino dos céus é Pedro, o maior no reino dos céus é Abraão, o maior no reino dos céus é João. Ou então, que Jesus desse alguma dica, né? Olha, o maior no reino dos céus vai ser aquele que pregar muito bem, o maior no reino dos céus, ele vai ser aquele que é o governo, o líder. E eles ficam quebrados pela resposta de Jesus. Na verdade, eu acho que o que eles queriam era: o que nós vamos fazer para alcançar prestígio? Muitos deles buscavam poder, esperavam que quando Jesus estabelecesse seu reino, tivesse um cargo. Quando Jesus estabeleceu o reino, eu vou ser o quê? Eu vou ser superintendente, eu vou ser secretário, eu quero ser o tesoureiro, eu quero ter um cargo importante, quero ter honra, quero ter privilégios, quero ter fama. Jesus quebra tudo isso e fala: o maior no reino dos céus é aquele que se faz humilde como uma criança. E as crianças realmente são humildes. A humildade é você não achar que é mais do que é. Humildade é você saber exatamente quem você é, qual é o lugar onde você está, até onde você pode ir. A arrogância, que é o contrário da humildade, é você achar que é mais, que pode mais, que representa mais do que você realmente é. As crianças não têm isso. As crianças têm uma simplicidade, e é essa simplicidade que Jesus diz que todos nós deveríamos copiar. Quem lida com criança, e eu agora por ser pai de 2 pequenas, percebo essas coisas. Como as crianças, elas se contentam com coisas pequenas que as outras pessoas não dariam o menor valor. Acho que eu já disse aqui uma vez que já fiquei com raiva quando eu dei um presente para minha filha e ela gostou mais da caixa do que o próprio presente. Muitas vezes as crianças, de uma simples pedra, fazem um carrinho. De uma caixa velha, fazem uma casa. De um pedaço de pau, fazem um microfone. E brincam felizes da vida. Mesmo quando as crianças almejam coisas maiores, por exemplo, algumas delas querem ser astronauta, presidente, minha filha quer ser vaqueira. Quando elas querem fazer essas coisas, elas não querem fazer isso para ser maiores do que os outros. Eu quero ser, porque assim eu vou ter uma fama, eu vou ser mais conhecido, eu vou ser mais prestigiado. Elas querem simplesmente porque elas amam aquilo ali. É interessante essa humildade da criança, que quando você coloca 2 crianças de classes sociais diferentes, eu já vi isso aqui no berçário de nossa igreja. Eu já vi no berçário de nossa igreja, brincando juntas, crianças cujos pais eram bem humildes. Não tinham carro, às vezes moravam de aluguel, pessoas simples. Brincando com outra criança que tem uma família de muitas posses. Apartamento grande, vários carros, uma conta bancária bem recheada, mas as 2 brincam como 2 crianças, e em nenhum momento você vê uma se colocando acima ou abaixo da outra, só por causa da condição social. Porque elas sabem que elas são iguais. Isso é humildade. Humildade é você saber quem você é. Arrogância é você achar que é mais do que o outro. Talvez porque você tem uma condição social melhor, talvez porque você tem um cargo melhor. Jesus valoriza a humildade da criança e diz que nós deveríamos ser assim. O salmista, no Salmo 131, versículo 2, ele se coloca nessa posição, ele diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes matérias, quer dizer, eu vou até onde eu posso. Nem coisas elevadas para mim, certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Esse é o maior.
O maior é aquele que se faz humilde como uma criança. Infelizmente, conforme os anos passam, nós adultos vamos nos tornando arrogantes, orgulhosos, achando que somos mais do que realmente somos. E há pessoas que realmente acham que são a última empada a última azeitona da empada. Há pessoas que se acham o último biscoito do pacote. Há pessoas que se acham o máximo. Tudo é para elas. Tem que ser servidas pelos outros. Tem que ter os primeiros lugares. Tem que ter as maiores honras. Eu trabalhei numa repartição pública, no Ministério Público Federal. Hoje não trabalho mais lá. E lá eu lidava com várias pessoas, e eu lidava com os membros do Ministério Público, que são os procuradores da República. E havia alguns procuradores que eram pessoas super simples, acessíveis. Você encontrava com elas, conversavam. Só que, infelizmente, havia um ou outro que não conseguia nem falar com quem não era procurador da República também, os reles servidores, os serviçais. Alguns deles eu encontrava no corredor e dava bom dia e abaixava a cabeça e ia embora. Teve um dia que eu estava chegando no elevador, não tem quando você está chegando no elevador, já tem uma pessoa lá dentro e a porta vai fechar, o que você faz? Espera aí, né? Espera aí. Ele apertou o botão para fechar a porta e foi embora. Tratava as pessoas com uma arrogância enorme. Gostava de humilhar. Um dia, conversando com um servidor, que era da informática, eu era da informática também, ele da informática, o procurador falou assim: você entende informática? Ele falou: entendo. Então vai lá no carro buscar meu notebook. Que é isso? Por que tratar pessoas assim? Por que esse orgulho? Por que essa empáfia? Por que achar que a sua opinião é que sempre tem que prevalecer? E aí nós vemos maridos orgulhosos, chefes de trabalho, que escorraçam as pessoas, que humilham. E, infelizmente, às vezes vemos isso na própria igreja. Vemos que há pessoas na igreja que se acham mais importantes do que realmente são. Acham que representam mais do que realmente representam. Pouco tempo assisti assustado a história de um cantor gospel, cristão, que fez uma promoção. Quem ganhasse a promoção ia poder dar uma volta de limusine com ele. Não satisfeito com isso, depois ele fez um boneco de si mesmo para vender. Que é isso? A pessoa perdeu a noção de quem ela é? De que ela é um servo? Perdeu a noção? Eu vou dizer uma coisa aqui, meus irmãos, que talvez pode te confrontar, mas eu preciso dizer, serve para todos nós. Você é importante, mas também não é tanto assim não. Anote isso aí na sua cabeça. Você é importante, mas também não é tanto assim não. Todos nós precisamos entender qual é o nosso lugar, reconhecer quem realmente somos, e para isso precisamos ter a humildade das crianças. É aí que Jesus diz: aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que se tornar humilde como uma criança. É claro que nós não precisamos ser ingênuos, bobinhos, como são as crianças. Devemos ter maturidade. Anote outra coisa na sua cabeça. Nós temos que ser mais criança do que o mundo, mas temos também que ser mais adultos do que o mundo.
mais crianças do que o mundo no sentido da humildade, da simplicidade, da pureza, da inocência, mas temos que ser mais adultos do que o mundo na maturidade, na sabedoria, na forma como lidamos no nosso casamento, com os nossos filhos. Pensando sobre essa questão, busquei na minha memória, quem seria um exemplo de um cristão humilde como uma criança, que é grande no reino dos céus? E lembrei do nosso irmão Nicanor, né, Léo? Que nos deixou há pouco tempo. Um irmão simples, humilde, não buscava aplausos, não precisava aparecer, nem queria ser visto, não almejava o parabéns de ninguém, só queria servir, dar, amar, pregar, servir. Grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus. E eu fui impactado no dia do velório dele, do enterro, quando o vizinho dele levantou e disse: eu nunca vi um homem mais íntegro. Eu nunca vi um homem mais íntegro. Não foi o irmão da igreja que disse não. Foi o vizinho. E vizinho conhece a gente. Principalmente os vizinhos de antigamente. Os vizinhos de hoje não conhecem não, mas os de antigamente conhecem a gente. Você quer ser grande no reino dos céus? Não precisa vir aqui para frente pregar não. Nem cantar, nem aparecer. Você quer ser grande no reino dos céus? Carregue peso. Varre o chão. Tire o lixo. Ame. Dê. Doe. Sirva. É assim que você vai ser grande no reino dos céus. Sendo simples, humilde como uma criança. Mas Jesus não disse só isso. Ele disse que você ser humilde como uma criança não é só condição para você ser grande no reino dos céus. Você ser humilde como uma criança é condição para você entrar no reino dos céus. Você não entrará no reino dos céus se você não for humilde e não se converter. Versículo 3, Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É preciso se converter para entrar no reino dos céus. Você sabe o que é se converter? Se converter é você mudar de direção, mudar a mente, as atitudes, o caminho que você estava indo, se afastando de Deus, mudar de direção e começar a caminhar em direção ao Pai. Por que Jesus compara isso a uma criança? Porque a criança quer estar sempre com o Pai. A criança quer estar junto do Pai. Ela quer andar em direção ao Pai. Se você não se fizer como uma criança, se você não voltar o seu caminho em direção ao Pai, você não vai entrar no reino dos céus. Você já se converteu? Você já mudou a direção da sua vida? Já está indo em direção ao Pai? Se você não fez, você não vai entrar no reino dos céus. Primeiro motivo, porque aquele que entra no reino dos céus é como uma criança, é que a criança tem humildade para reconhecer os seus erros. Você só vai entrar no reino dos céus se você reconhecer os seus erros. Que erros? Todos. E o principal, que é o pecado. Você só tem vários erros porque você tem um erro em sua vida, que é o pecado. Olhe para si mesmo. Olhe para os seus pensamentos. Olhe para as suas atitudes. Olhe para as coisas que você diz, pensa, faz. Você perceberá que você tem um defeito de fábrica. Esse defeito de fábrica é o pecado.
Se você não reconhecer, se você não der esse primeiro passo, você não vai entrar no reino dos céus. Só entra no reino dos céus quem reconhece o pecado. Como uma criança tem facilidade de reconhecer seus erros. As crianças naturalmente têm mais facilidade de reconhecer seus erros. Eu tinha alunos, por exemplo, que eu fui professor de matemática durante 6 anos. O momento tenso é quando, não é a hora da prova, é quando entregar a prova. Aí eu ia entregando as provas e eu tinha que dar a nota correspondente. E às vezes dava 0, dava 1, né, 2. E eu entregava a prova. Quando eu voltava lá para frente, eu via alguns alunos assim, ó, pegava a folha, né? Aí eu falava, fulano, o que foi? Minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. Quer dizer, sabe que está errado. As crianças têm mais facilidade de reconhecer seus erros do que os adultos. Minha filha, por exemplo, na época que fazia xixi na cama, todas as crianças passam por isso, né? Fazer xixi na cama, tadinha, elas levantavam, ia para o meu quarto, papai, fiz xixi na cama, você vai me dar uma cintada? Nós tivemos muita misericórdia com ela, né? Não levamos a ferro e fogo, porque está aprendendo. Mas já reconhece o erro. Sabe que fez errado. Minha filha pequena também, 1 ano, ela derruba um negócio no chão e sai correndo. Ela sai correndo, porque já sabe que fez errado. Quando eu era pequeno, brincando na rua, quando a gente é pequeno a gente faz cada coisa. O menino sentado, e eu fui passar perto dele de bicicleta, eu tinha eu tinha uma birra, devia ter uma birrazinha com ele, e eu era criança, falei, vou dar só uma raspadinha com o pedal da bicicleta nas costas dele. Olha que maldade. E na minha falta de habilidade, eu peguei rasgou as costas do menino. E ele levantou chorando e foi embora. Eu vou chamar meu pai. Eu fui para casa. Sentei no sofá e fiquei quietinho. Assistindo televisão. Minha mãe passava para lá, meu pai passava para cá. Por que esse menino está tão quieto aqui vendo televisão? Eu não tinha coragem de ir lá falar com meu pai, mas eu sabia que eu estava errado, ia dar problema aquilo ali. Quando a gente é criança, a gente reconhece, a gente vê que fez o negócio errado. E é por isso que Jesus disse que você tem que ser como criança. Conforme o tempo passa, nós vamos deixando e parando de reconhecer que fazemos coisas erradas. Hoje nós vemos mulheres roubando o marido de outras, como se fosse uma coisa normal. Nós vemos pessoas armarem ciladas, tramóias para derrubar colegas do trabalho, achando que é uma coisa tranquila, que ele não tem problema. Nós vemos homens arrumando amantes. Nós vemos pessoas vivendo no luxo, no conforto, do seu lado, pessoas passando fome, achando que aquilo ali é normal, não tem problema. Vemos pessoas envolvidas nos mais diversos vícios, destruindo a própria vida, a vida da sua família e não vendo problema. Ah, se nós todos víssemos os problemas como as crianças veem. Se nós reconhecêssemos nossos problemas como as crianças fazem. Se você não fizer isso, você não vai entrar no reino do céu. Você precisa dar esse primeiro passo, que é reconhecer o seu pecado. Senão você vai por aí andar sujo e fedendo do pecado, achando que está limpo e cheiroso, sem problema nenhum. Cego. Abra os olhos. Abra os olhos para o seu pecado. Senão você não vai entrar no reino dos céus. Você já fez isso? Você já entendeu o pecado que está na sua vida, querendo te destruir? Abre os seus olhos. Se você não reconhecer, Jesus diz que você não vai entrar no reino dos céus. E o segundo motivo pelo qual só quem se faz como criança entra no reino dos céus é a dependência da criança. A criança é dependente. E eu, tendo 2 pequenas, sofro na pele o que é ter 2 crianças dependentes de nós. Minha esposa mais do que eu. Né, Vanessa? Vanessa tem filho pequeno também.
Criança é tão dependente, uma coisa que eu me surpreendi, quem não é pai ainda, que vai ser pai, preste atenção, vocês, futuros pais. As crianças, elas não sabem que estão com sono e precisam dormir. Você sabia disso? Eu me surpreendi. A criança, quando está com sono, ela não sabe que ela tem que dormir. Ela começa a chorar de sono. Você fala, minha filha, fecha o olho e dorme. Ela não entende, não adianta. Então, você precisa ensinar a criança até dormir. Ela depende de você para comer, ela depende para higiene, ela depende para dormir, ela depende para tudo. Conforme o tempo passa, nós vamos nos tornando mais independentes. Chegamos na adolescência, queremos ser independentes. Não dá para ser, mas nós queremos ser independentes. E quando chegamos à juventude, idade adulta, aí conseguimos nosso trabalho, casamos, saímos de casa e nos tornamos independentes. Só que com relação a Deus, você nunca cresce. Com relação a Deus, você é criança para sempre. Você não pode querer sair de casa. Você não pode querer ser independente. Você precisa continuar sendo dependente do Pai. A dependência do Pai é que preserva em nós a vida. Se eu saio com minha filha para a praia, ela tem que ficar ali na minha dependência, porque a vida dela depende da dependência de mim. Se ela sair da minha dependência e for nadar sozinha, ela vai perecer. Se eu for para um lugar de grande aglomeração, um shopping, uma feira, se ela não ficar de mão grudada na minha dependência, a vida dela está em risco. Se eu for atravessar uma rua e ela não estiver na minha dependência, a vida dela está em risco. A nossa dependência com os nossos pais preserva a nossa vida, e eles estão aí para cuidar da gente mesmo. Nós estamos aí para cuidar, para zelar. Essa semana uma jovem da igreja me contou a história, porque minha filha semana passada perdeu a unha. Ela prendeu o dedo na porta, a pequena, de 1 ano e meio. Prendeu o dedo na porta, fomos para o hospital, perdeu a unha. Aí uma outra jovem da igreja conversando comigo, já aconteceu comigo também. Só que o dela foi diferente. O dela, ela tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Aí, não tem a porta, quando você prende o dedo na porta, mas não é no lado da maçaneta não, é no lado ali, né, na dobradiça. Ela enfiou o dedo na dobradiça, a irmã fechou a porta. Está sentindo a dor aí, né? Bom, então você imagina o estado do dedo. Só estava ela e a irmã mais velha em casa, que devia ter uns 10 anos. Pai e mãe trabalhando, e as duas sozinhas dentro de casa. Você tem que fazer o quê? Dependência do pai. Ela não consegue resolver sozinha. Ligou para o pai. Pai, fulana machucou o dedo. Como assim machucou o dedo? Muito pouco. Pai, dá para ver o osso. Imagina, você não trabalha, recebe um telefonema desse. Isso é ser pai. Foi para o hospital, leva a criança. Dependência do pai. O pai está aí para cuidar. Se você não estiver com o pai, você não terá vida. A sua vida depende da sua dependência com o pai. Se você não se achegar, você não poderá ter vida. É Jesus quem cuida das suas feridas, como o pai cuidou das feridas da filha. Sabe como é que Jesus cuida das suas feridas? Cuida do seu pecado? Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário no seu lugar. É assim que ele sara as suas feridas. Quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, ele estava ali morrendo para pagar os seus pecados. Se você não depender disso, você não terá vida. Você só terá vida se arrependendo dos seus pecados e aceitando o sacrifício de Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Interessante que quando Jesus está fazendo um discurso no Evangelho de João, capítulo 6, lá no final do capítulo, várias pessoas tinham abandonado, ele vira para os seus apóstolos, 12, e diz, e vocês, também vão embora?
E Pedro faz a declaração de dependência total de Jesus. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só você, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meu amigo, se você não depende de Cristo para a sua salvação, não adianta depender de mais ninguém. Não há mais ninguém de quem você possa depender. O único de quem você pode depender para ter a vida eterna é Cristo. Se você lembrar daquele episódio na cruz do Calvário, quando tinha um ladrão crucificado ao lado de Jesus, aquele ladrão não tinha mais nada o que fazer, a morte dele estava próxima. Em total dependência de Jesus, ele vira-se para o lado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Total dependência, não havia mais nada o que fazer. Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A sua situação é a mesma do ladrão. Você morra amanhã ou viva muitos anos, não há ninguém, nada mais de quem você possa depender para ter a vida eterna, para ter a salvação da sua alma. Jesus veio para te salvar e Ele é o único caminho para que isso aconteça. Se você não for humilde como uma criança, para reconhecer que precisa e para depender somente dEle, você não entrará no reino dos céus. Só a criança receberá o amor do Pai. Você só receberá o amor do Pai se você se fizer como uma criança. Bruno, mas eu sou adulto. Eu já sou até meio idoso. Não tem problema. Para Deus a gente não cresce. Somos eternamente crianças. Só precisamos nos comportar como tais. Essa semana eu vi o testemunho do Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, aquele corredor de Fórmula Indy. Em 1996, Emerson Fittipaldi sofreu um acidente de carro, numa corrida lá nos Estados Unidos. O carro dele pegou fogo, e ele, todo queimado, né, foi parar no hospital. Lá no hospital, entra um amigo dele, Alex Dias Ribeiro, que também era corredor e hoje é pastor. Alex Dias Ribeiro entra com a Bíblia. Fittipaldi falou para ele: você vai me dar uma extrema-unção? O que é isso? E o amigo dele pegou a palavra para ele, e no testemunho dele ele diz: aquele acidente foi uma martelada que eu levei para que eu pudesse aceitar a Cristo. E aquilo mudou minha vida totalmente. Um homem já velho, quer dizer, já era um senhor, né? Tem dinheiro, tem fama, cheio de conquistas, mas diante da cruz de Jesus abaixou a sua cabeça e disse: eu sou uma criança, eu reconheço que não sou nada, eu reconheço que sou pecador e preciso da salvação de Jesus, da vida eterna. Esta é a mensagem que Deus nos traz, de que Ele quer nos tratar como crianças. E só se nós formos assim, conseguiremos ter um relacionamento real, profundo e verdadeiro com Ele. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Como é que você tem se comportado diante de Deus? Você quer ser adulto diante de Deus? Você quer ser grande diante de Deus? Olha, se você quer ser
filho de Deus, você tem que viver na dependência dele. Nossa relação com nossos pais é que nós somos dependentes porque somos filhos, mas na nossa relação com Deus, nós só somos filhos se formos dependentes. Então eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Você já reconheceu diante de Deus o seu pecado? Você já teve a atitude de dependência e entrega a Cristo, o único caminho? Se você não fez isso, você não vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para quem se reconhece como uma criança totalmente dependente de Deus. Eu queria orar pela sua vida. Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem, ou pela primeira vez, ou já ouviu várias vezes, e Deus está falando ao seu coração. Enquanto a igreja está orando, todos os crentes estão orando, eu queria te dar a oportunidade. Talvez Deus está falando no seu coração nesse momento. Ele está falando nessa noite, de uma forma como nunca falou. Você sabe que nunca tomou essa decisão de depender totalmente de Cristo para a sua salvação, e você quer fazer isso nesse momento. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria te conhecer. Então eu queria que, onde você estivesse, se você está tomando essa decisão nessa noite, de entregar sua vida a Deus, se converter, como Jesus diz, mudar o seu caminho e ir em direção ao Pai, se arrependendo, recebendo o perdão. Se você quer fazer isso nessa noite, eu queria orar pela sua vida. Então, se Deus está falando no seu coração nesse sentido, se você está tomando essa decisão, eu queria que você levantasse a sua mão aí, onde você está. Alguém que está tomando essa decisão neste culto, pode levantar sua mão. Bruno, eu estou. Eu quero me converter. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguém? Levanta sua mão aí, onde você está. Vamos cantar uma estrofe desse hino. A última vez, antes de nós orarmos, alguém querendo tomar essa decisão, só levantar a sua mão, onde você está. Nós vamos orar. Se você está assistindo esse culto pela internet e sentiu no seu coração o desejo de entregar sua vida a Cristo, eu queria que você me acompanhasse em oração nesse momento. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor em enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, morrer em meu lugar e nos dar vida eterna. Ó Pai, eu
Me alegro, ó Deus, porque posso ser eternamente criança diante de Ti e receber de Ti amor de Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia sermos mais humildes como crianças, como Jesus disse, servindo o próximo, querendo dar mais do que receber. Ó Deus, se há alguém entregando neste momento a vida a Ti, se arrependendo dos pecados, reconhecendo que precisa depender da Tua salvação e do Teu perdão, recebe agora, ó Pai. Recebe, perdoa, limpa, salva, escreve o nome no livro da vida. Te louvamos pela Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.